A gente segue falando das novas projeções do mercado com o economista e sócio da Warren Investimentos, Felipe Beis. Seja bem-vindo à nossa programação, Felipe. Obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado pelo convite, Gabriel. Obrigado a todos. Realmente, né, o que a gente viu, a Selic tendo uma queda para as projeções para 2025, mas o que eu acho que mais chama atenção é essa queda para 2026. Como você falou, de 2025 a gente já vinha, né, a 8 reuniões já com essas projeções de queda. Mas no caso de 2026, a gente não via abaixo de 4,5 desde março. Isso é um bom dado, porque na verdade, quando a gente olha o estouro do teto da meta, né, em 4,5, então significa que basicamente desde março a gente já imaginava um estouro da meta para 2026 e agora, hoje, né, no dia 21 de julho, a gente começa a projetar já uma inflação abaixo de 4,5 para o ano que vem. Perfeito. Quais os efeitos que são sentidos hoje pelo mercado que podem jogar essa inflação para baixo, tanto para este ano quanto para o próximo ano? O que a gente vem percebendo dos últimos dados de inflação, da atuação do Banco Central brasileiro, da dinâmica da economia do país, que indicam para o mercado que a inflação vai ser menor do que estávamos projetando lá no comecinho do ano? Então, o que eu entendo é que até por essa redução de queda do IPCA, que a gente teve aí bem grande, né, se a gente olhar, por exemplo, desde março, as projeções para 2025 estavam em 5,65 e agora caíram para 5,10, a gente começa a perceber que o trabalho da política monetária, de certa forma, tem dado resultado. E não só isso tem sido percebido, né, pelo mercado, para essa redução da estimativa da inflação, né, como a gente falou, tanto em 2025 e agora um reflexo para 2026. O que eu acho que poderia contribuir, digamos, para a gente ter novas reduções, seria um pouco mais da questão da própria política fiscal, que parece que é um pouco contracíclica, né, o que a própria política monetária tem realizando recentemente e até com muita assertividade, né? Já tem tarifa nessas projeções, o Felipe? Já se imagina aqui, por exemplo, eu acho que já é dado, né, o retorno do IOF, né, que o presidente acabou usando o artifício do STF para driblar lá o Congresso Nacional. Enfim, a gente pode questionar sobre a assertividade dessa decisão ou não, mas acho que isso é um outro fórum. E isso já está no preço, né? Esse IOF, tem muita gente agora falando sobre retroatividade, desde que foi regulamentado lá a primeira vez, que isso pode ser cobrado, né? E aqui a gente está falando, né, de FDICs, operações de câmbio, principalmente, que eu acho que teve uma grande influência, a questão dos próprios VGBLs, né? Então muda o que era para ser de fato um imposto, né, um pouco mais restritivo, virou uma pauta arrecadatória para o governo, né? Isso já está no preço, sim, tá? Entendo que isso não é fato novo, essa retomada, esse retorno do IOF daqui para frente. Perfeito. E o tarifaço de Trump, você acredita que já está afetando essas projeções do mercado? Ou vai todo mundo esperar para o dia 1º de agosto e ver o que vai dar essas negociações e se vai dar em alguma coisa, ou se teremos 50% mesmo de taxas? Acho que ainda é um pouco cedo, acho que o pessoal de fato vai aguardar aí pelo menos mais uns 10 dias em relação ao que de fato a gente vê em relação aos tarifaços. Tava vendo aqui até um pouco antes de você me chamar, né, ali a matéria que o governador de Goiás, o Caiado, já saiu na frente já para tentar, de certa forma, compensar alguns setores. Acho importante isso do ponto de vista do governo, né? Agora, acho que assim, para o 1º de agosto é que de fato a gente vai começar a colocar as projeções para ver quem são os perdedores, os vencedores, quem consegue daqui a pouco encontrar mercados alternativos, né, em relação frente ao próprio mercado norte-americano. Então, acho que são esses os pontos que a gente vai começar a olhar daqui para frente. Onde o senhor acredita que nós tenhamos, talvez, mudanças nas projeções do Focus, caso o tarifaço efetivamente vá para frente? Seria o câmbio o principal impactado, a atividade? O que nós podemos esperar com este impacto futuro no Focus, conforme as contas vão sendo feitas e conforme a gente vai tendo mais clareza do que Trump vai colocar de tarifa em cima da nossa Uhum. economia?
primeiro momento, o câmbio, tá? Acho que sim. No primeiro momento, acho que o câmbio tem algum reflexo disso. Vale mencionar que também, se a gente olhar, por exemplo, o câmbio há 4, 5 meses atrás, projeções do Focus estava na faixa de 5,95, né? Estava olhando aqui dia 24 de março, tem um Focus aqui bem antigo. As projeções de câmbio para fechamento de 2025 já falavam em 5,95. Acho que aqui também tem muita influência do próprio aumento da Selic para 15%, que acaba fazendo com que esse câmbio reduza, né? Então, essa redução que a gente viu hoje, o câmbio, na verdade, não reduziu, né? Se manteve igual em 5,65. Mas é bastante, tá? Se a gente olhar numa perspectiva aí de 4 meses, que as projeções do câmbio caíram 30 centavos. Entendo que sim, tá? Entendo que daqui a pouco a gente pode ver uma projeção de majoração nesse próprio câmbio, e por que não no PIB, né? Que já tem muita gente também fazendo conta em relação a quanto que a gente deixaria de produzir frente aos tarifaços daqui para frente. Acho que são os dois que impactam. O câmbio mais no curto prazo e o PIB, acho que aí a gente pode ver uma alteração de projeção pelo menos nos próximos 30 dias ou 60 dias no Focus, tá? Perfeito. A gente vê, por exemplo, a inflação foi seguidas vezes reduzida, a projeção para este ano. Quando a gente olha para a inflação de 12 meses, está nos 4,49%, segundo a revisão seguida, mas se a gente tira alguns intervalos que tivemos nas últimas semanas, são várias e várias revisões para baixo dessa inflação de 12 meses. É efeito do que nós já estamos vendo nos dados do IPCA. Talvez o mercado está um pouquinho mais otimista com este custo de viver no Brasil para este ano de 2025, e por que está um pouco mais otimista na sua visão, Felipe? Assim, se a gente também parar para pensar em relação a fazendo né, um paralelo com a própria Selic, no início do ano, a gente falava muito que a Selic terminal para o ano seria na casa de 13,50, 14. Então, acho que essas reduções da inflação tem muito a ver dessa política do Banco Central, né, ser mais restritiva, colocar de fato a Selic em 15%, e de certa forma mostra acertado, né, pelo que a gente vê dessas reduções da inflação. Mas acho que é mais em relação a isso, tá? As projeções da Selic, principalmente se a gente olhar em relação à expectativa do Focus, porque a gente vê, talvez tenha sido as que mais tenham errado, né? A gente falava numa projeção para 14,75, o Banco Central foi lá e aumentou para 15. Aí todo o mercado acabou mudando a expectativa terminal para 15. Então, acho que mostra um pouco dessa influência. Por isso, essa redução, né, essa projeção de queda da inflação mês após mês, né, semanalmente mesmo, como aconteceu da semana passada para agora, né, de 5,17 para 5,10, que a gente viu hoje. Mas acho que é uma confiança de que a política monetária está fazendo um bom trabalho. Estes 15% eram surpresa, talvez, para o mercado. Pouca gente acreditava que teríamos 15% de Selic. Na semana da reunião do Copom já se falava muito do 15, mas se você olha as projeções da Selic da 2 semanas anteriores, né, a Selic terminal estava em 14,75. Então, assim, não acabou sendo surpresa na ocasião da reunião, mas se a gente olhar assim num 10 dias antes, 15 dias antes, o mercado não entendia como certo um novo aumento para 15% na última reunião que a gente teve, né? Perfeito. É suficiente, talvez, na tua visão, para segurar um pouco a alta do dólar, caso tenhamos efetivamente tarifas aqui para o Brasil, porque isso, 15% de Selic atrai bastante investidor para colocar dinheiro no mercado brasileiro, o que vem acontecendo desde o início do ano. O fluxo de investimento direto aqui no Brasil vem sendo bastante elevado, e o fluxo de investimento, por exemplo, no mercado de capitais, a gente viu bastante fluxo para a B3, para a Bolsa de Valores, no segmento secundário, nestes primeiros 6 meses. É isso, mas assim, vamos lembrar que o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, não baseia as decisões dele olhando o câmbio, né? Ele tem como meta única e exclusivamente a inflação, né? Então, digamos, ter o comportamento para que a gente, de fato, fique abaixo do teto da meta, que no caso está em 4,5. Eu acho que o câmbio é muito mais uma consequência, não é uma causa de que a gente possa imaginar, né, essa taxa de juros
tendo uma redução. Eu até acho que se a gente não tivesse o efeito, né, que atingiu exclusivamente o Brasil da questão dos tarifaços aí na semana passada, a gente poderia sim estar com um câmbio até inferior a esse, né? O que a gente viu, digamos, foi um ruído nosso, único, exclusivamente nosso, até porque quando a gente sobe para 15%, na última decisão do Copom, o câmbio chega a cair até quase 5,40. E aí voltou a subir já tem uns 10 dias, em relação a esses aumentos, a essas tarifaços que colocaram o Brasil aí no centro da discussão. Perfeito. Felipe, eu gostaria de agradecer imensamente pela ajuda em entender esta nova projeção do mercado, este Boletim Focus, publicado pelo Banco Central hoje mais cedo. Lhe desejo uma ótima semana e um bom trabalho. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite e até uma próxima. Agradecido. Até uma próxima.